A primeira coisa que eu ouvi naquela noite não foi o uivo do vento, nem o aboio distante de um vaqueiro. Foi o som seco de 3 batidas na madeira. Toque, toque. Elas vinham da porta da nossa casa de taipa. Não maiô do nada. Como se alguém estivesse batendo por dentro das paredes. O lampião tremia, lançando sombras compridas que dançavam como almas penadas. E a voz do meu avô cortou o silêncio. Não olha pela fresta, menino. Quem anda na caatinga depois da meia-noite não é gente. Lá fora, o sertão era só um risco escuro, cheio de mandacarus retorcidos e pedras rachadas. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas, mesmo com o frio da madrugada. A sensação era de que algo observava cada respiração nossa, esperando um deslize. O olhar curioso. Uma porta mal fechada. A história tinha começado dias antes, quando a seca apertou de um jeito diferente. Não era só falta de chuva. Era silêncio demais. Os pássaros sumiram. O gado olhava para a mata como se visse algo que ninguém mais via. E os cachorros da fazenda de seu Onofre passavam a noite chorando, com uivos longos que pareciam quase palavras engasgadas. Foi nessa época que apareceram as pegadas. Eram rastros fundos, como se alguém muito pesado arrastasse botas pelo chão. Mas tinha um detalhe que fez até os mais valentes ficarem brancos. Ao lado das marcas, sempre surgiam riscos profundos, como se unhas enormes tivessem sido cravadas na terra seca. Meu avô dizia que era só conversa de povo, história para afastar curioso da mata. Mas, naquela semana, ele começou a trancar as portas mais cedo, acender velas para santos que eu nem conhecia e rezar baixo, olhando para o terreiro como se esperasse alguém voltar. Na vila, o povo sussurrava o mesmo nome, sempre do mesmo jeito, quase sem mover os lábios. O andarilho da seca. Contavam que ele foi um cangaceiro traído pelo próprio bando, deixado para morrer pendurado num umbuzeiro retorcido, com o sol queimando a pele, até virar couro. Antes de morrer, ele jurou que voltaria para buscar quem fizesse acordo com a caatinga e quebrasse a promessa. A lenda funcionava assim. Quando a seca batia forte demais, e alguém, desesperado, pedia qualquer coisa em troca de água, o andarilho atendia. A chuva vinha, a plantação era salva, o gado engordava. Mas, anos depois, quando tudo parecia esquecido, ele voltava na calada da noite para cobrar o pagamento. Uma alma por casa. E quem tentasse se esconder com M-Mentes, quem achasse que podia enganar o sertão, simplesmente desaparecia. O único rastro deixado era um chapéu de couro virado ao contrário no terreiro. Meu pai ria dessas histórias. Pelo menos, até o dia em que foi chamado às pressas na fazenda de seu Onofre. Eu fui junto, escondido na carroceria do carro velho, sentindo o cheiro de poeira quente e gasolina. Quando chegamos, a primeira coisa que vi foi o terreiro. Ele estava cheio de marcas no chão, pegadas fundas de bota, riscos profundos como garras, e bem no meio, um chapéu de couro antigo, virado ao contrário. As portas e janelas da casa estavam todas escancaradas, e não havia uma alma viva por perto. O rádio na cozinha ainda chiava um forró antigo, e uma panela no fogão a lenha queimava devagar, como se todo mundo tivesse se levantado da mesa ao mesmo tempo e sumido num piscar de olhos. Nenhum sinal de luta, nenhum grito. Era como se a casa tivesse sido esvaziada num estalo de dedos. Meu pai me mandou ficar no alpendre, mas eu o vi entrar no quarto principal e sair pálido, segurando um papel amarelado na mão. Na carta, com uma caligrafia trêmula, seu Onofre confessava o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Anos atrás, na pior seca que a região já tinha visto, ele subiu sozinho o morro do umbuzeiro retorcido, levou uma garrafa de cachaça, um punhado de sangue de bode, e prometeu metade da sua vida em troca de água para o gado e fartura na plantação. Não choveu naquele dia, nem no outro. Mas na semana seguinte, nuvens negras cobriram o céu, e a chuva caiu como nunca enchendo açudes, ressuscitando riachos secos, levantando aquele cheiro de terra molhada, que fez muita gente chorar de alegria. Ninguém questionou. Ninguém perguntou quanto custava um milagre daqueles. É só que o agora, tantos anos depois, com ele velho e doente, a conta tinha chegado. E não era só a vida de seu Onofre que estava em jogo. A carta terminava com uma frase escrita 3 vezes, quase ilegível. Ele vem buscar o que é dele. E se não encontrar, procura em outra casa. Foi por isso que naquela noite, nós estávamos trancados, com as janelas pregadas por dentro e o lampião fumegando no canto. A vila inteira parecia encolhida. Cada casa, uma ilha de medo, cercada por um mar de escuridão. As 3 batidas na madeira vieram de novo. Toque, toque. Mas agora, a porta tremia junto, como se alguém encostasse a testa do lado de fora e empurrasse com calma, sem pressa, certo de que uma hora alguém cederia. Minha mãe apertava o terço até os dedos ficarem brancos. Minha irmã chorava sem fazer barulho. E meu avô, o homem que não tem medo de nada,
Estava sentado na cadeira de balanço, olhando fixo para a porta, o olhar perdido num ponto que ninguém mais via. Ele sussurrou: "Não respondam." Ele não entra sem ser chamado. O problema é que lá no fundo eu sabia que alguém da vila já tinha chamado, anos atrás, e agora o andarilho da seca tinha o direito de bater em qualquer porta que quisesse. De repente, o barulho mudou. Passos arrastados deram a volta pela casa, raspando perto da parede, arranhando a taipa como se garras deslizassem devagar. O som passou pela janela do quarto, pela cozinha, rodeando tudo, até parar bem atrás de mim, na parede fina da sala. O lampião quase apagou. A chama se esticou. E um cheiro de terra quente invadiu o ambiente, misturado com um odor estranho de couro molhado e ferrugem antiga. Então, uma voz rouca, seca como folha morta, sussurrou meu nome bem baixinho, quase dentro do meu ouvido. Mesmo com a parede entre nós, não era a voz de ninguém que eu conhecesse, mas pronunciava cada sílaba, como se me acompanhasse desde o berço. "Eu sei quem fez promessa no seu sangue, menino", murmurou a voz. "A dívida não foi só de Onofre. Seu avô não te contou tudo." Quando eu olhei para ele, o velho já tinha lágrimas acumuladas nos olhos vermelhos. Naquele instante, eu percebi algo que doeu mais do que qualquer assombração. O medo dele não era do andarilho, era da verdade que vinha junto com ele. Meu avô finalmente falou, com a voz falhando como um rádio mal sintonizado. Contou que naquela mesma seca, anos atrás, quando eu ainda nem tinha nascido, ele acompanhou seu Onofre até o umbuzeiro retorcido. Não foi só o fazendeiro que ajoelhou e pediu. El Tamba prometeu o que tinha de mais precioso se a chuva viesse. O primeiro neto que nascesse na família. Eu fui emprestado ao sertão, marcado para ver o que ninguém queria ver, ouvir o que ninguém queria ouvir. Não era uma sentença de morte imediata. Era pior. Eu seria o único a enxergar o andarilho, a ouvir sua voz, a sentir suas pegadas no chão, mesmo quando ninguém mais notasse nada. Eu seria uma ponte entre o mundo dos vivos e a dívida do passado. Do lado do forá, a voz riu baixo, um som sem alegria, e as garras arranharam a parede bem atrás da minha cabeça. "Agora você sabe por que te escolhem, menino", sibilou o andarilho. "Enquanto você viver, eu sempre vou encontrar o caminho de volta para essa família. Onde você estiver, eu estarei chegando." As batidas cessaram de repente. O silêncio voltou pesado, quase sólido, como se o ar tivesse virado barro dentro da casa. Lá fora, nenhum grilo, nenhum passo, nenhum vento. Só o eco daquelas palavras, martelando dentro da minha cabeça. Quando o dia amanheceu, o terreiro estava cheio de marcas de bota e arranhões profundos na terra, formando um círculo em volta da casa. No meio, um chapéu de couro antigo, virado ao contrário, esperando alguém ter coragem de tocar. Ninguém tocou. Com o tempo, a vida continuou. A vila fingiu esquecer, mas eu cresci ouvindo meu nome sussurrado no meio da noite, sentindo pegadas pesadas seguindo meus passos na estrada de barro, vendo, no canto do olho, uma sombra de chapéu largo me observando por trás dos mandacarus. Se um dia você passar pelo sertão, à noite, e sentir que o chão treme com passos arrastados, não olhe para trás. Pode ser só o vento, ou pode ser que eu esteja por perto. E, se eu estiver, ele nunca está longe. Obrigado por ouvir, e se você gosta de histórias como essa, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima! Se esse vídeo te arrepiou, imagina ler um livro inteiro com cenas ainda mais sombrias, cheias de suspense e reviravoltas que você não vai ver chegando. Clique no link na descrição e adquira já o seu.